Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E no vídeo de hoje vamos ter a continuação da campanha Campeão de Altares. Vocês devem se lembrar que Alessandro da Forja do Porto foi nomeado pela sacerdotisa Carmina o Campeão de Altares, a Deusa Altares e o Reino Altares. Dentro do meu cenário o nome é utilizado para essas duas coisas. Nós sabemos que a deusa Altares está prisioneira em alguma dimensão, enfraquecida, foi derrotada por algum deus maligno, que essa história não é completamente conhecida por quase ninguém no reino inteiro, e por causa disso, o nosso campeão de Altares está numa grande missão, buscando em algum lugar do reino por informações, e ele já encontrou um item mágico, que seria talvez um item sagrado para a deusa Altares. Só que ele não sabia mais o que fazer dali por diante. Ele já não tinha resposta para seguir a sua missão. Então ele decidiu retornar às suas atividades como soldado do Reino de Altares. E ele foi retomar essas atividades, foi aceito sem questionamentos, sem problemas, de volta ao exército de Altaluz. Talvez porque o exército de Altaluz está envolvido agora na campanha de retomada de território, depois que o Reino de Altares foi invadido, né? E nós sabemos que já houve uma penetração do exército inimigo no território do Reino de Altares. Então vai haver essa campanha de reconquista, de retomada do Reino de Altares sobre esse exército inimigo. E para nós representarmos essa campanha de reconquista, de retomada, nós vamos lutar contra os inimigos orcs numa aventura que eu elaborei. Por quê? Por que eu elaborei uma aventura? Não vou fazer só de improviso. Não é improviso, mas não é só improviso. Teve preparação para uma campanha solo, para uma partida solo. Como vocês talvez saibam, o Altares é um jogo fortemente focado em aventura. E ele tem estrutura, ele tem método para a criação de aventura e para o envolvimento dos jogadores nessa aventura de uma maneira em que a aventura seja reutilizável, rejogável e que esses elementos sejam determinados aleatoriamente à medida em que vão sendo jogados, à medida em que a aventura vai se desenrolando a partir das tabelas da própria aventura. Uma aventura então de Altares, quando formatada, bonitinha, publicada, ela tem suas 2 páginas e aquilo ali pode ser jogado várias vezes pelos mesmos personagens se os jogadores quiserem, ou por personagens diferentes, com essa estrutura que dá aleatoriedade dentro da temática que ela propõe, dentro do enredo que ela propõe. E então foi isso que eu fiz, eu criei uma aventura e eu vou narrar para mim mesmo nesta campanha, que é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto desse jogo, é essa possibilidade. E vocês vão ver agora, depois da vinheta. Bora lá! Muito bem. Alessandro da Forja do Porto está unido ao exército de Altaluz, avançando para o leste do Reino de Altares, quando este exército, as forças de Altaluz, se deparam com um vilarejo, uma vila que foi recentemente atacada pelo exército inimigo. Ela está, digamos, nesse momento sofrendo as consequências desse ataque. E o que vai acontecer na nossa aventura então? O exército de Altaluz estará lutando para retomar esse vilarejo. Por isso essa aventura se chama A Retomada do Vilarejo de Notendom. Ou da Vila de Notendom, eu não me lembro agora. Eu escrevi essa aventura, formatei bonitinho, publiquei no grupo Solo RPG, mandei pra galera no WhatsApp, mas não lembro agora qual foi o nome final. Esse aqui é o nome prévio à publicação. Então, cada uma das cenas nessa aventura ocorre em uma parte da vila, enquanto o exército vai se deslocando. Durante cada cena, ao pano de fundo, vocês têm que imaginar que estão acontecendo batalhas. O exército de Altaluz
tem vários PNJs, vários soldados das várias espécies que compõem o reino de Altares, lutando contra inimigos, ou tentando resgatar prisioneiros, ou apagar incêndios. Enfim, está acontecendo alguma coisa no pano de fundo. E na frente da câmera está Alessandro da Forja do Porto, que pode ou não em cada cena desfrutar da ajuda de um ou mais soldados que estavam mais próximos dele ali. E eu acho que, apesar de eu ter publicado com essa regra de que os soldados fazem parte do grupo, eu vou chamar por esses soldados se eu considerar necessário, porque o Alessandro, ele não é um personagem iniciante, ele é um personagem já com alguma experiência, e ele tem itens mágicos, né? E ele é um soldado com alguns talentos interessantes, então eu não considero que a regra da aventura, que seria ser acompanhado por soldados durante todo o progresso pela vila, vai valer para ele. Isso vai tornar a coisa mais difícil? Talvez ou não. Tá? Eu preciso me relembrar sobre a adaga de Altares. O que eu faço com ela? Porque ela é uma adaga preciosa. Esse adjetivo, precioso, significa que ela causa uma obsessão no seu usuário para utilizá-la. Mas eu ainda não utilizei ela nenhuma vez. De modo que eu não sei dizer se eu já estou obcecado por ela. Vou dar uma olhada aqui. Tá, eu reli o manual e a questão de ser a adaga preciosa. A adaga preciosa, ela provoca uma obsessão em que eu não quero que ninguém toque na adaga e ninguém me afaste dela ou afaste ela de mim. Não significa que eu vou estar sempre querendo utilizá-la, tá? Era isso que era o meu medo. Porque aí eu ia ficar sem o meu machado de mão flamejante da guarda real. E aí sim a coisa ia ficar ruim pra mim, tá? Então vamos começar. Vamos ver o que acontece na nossa primeira cena, enquanto o exército de Alta Luz começa o seu avanço pelo vilarejo de Nottingham. Vamos rolar. Parte 1, parte 2, parte 3. E os números sorteados foram 2, 3 e 6. Nós temos, na primeira parte, quando nós começamos a avançar pela estrada que entra entre as casas do vilarejo, nós vemos que existem tendas que eram utilizadas provavelmente por vendedores, ambulantes ou alguma coisa assim, e caixas derrubadas, espalhadas pela via. E nós vemos também que existe fogo espalhado no chão. Esse fogo possivelmente deriva de alguma coisa que explodiu ou de alguma tentativa de incêndio das casas, ou talvez tenha até afetado alguma dessas tendas ali. E nós encontramos, durante a cena, 3 orcs batedores que vão me atacar sorrateiramente. Ou seja, eu não tenho chance de percebê-los. Eles vão me pegar de surpresa e vão atacar primeiro. Mas o meu personagem ainda não sabe disso. Meu personagem não tem consciência alguma de que vai ser atacado. O que ele vai tentar fazer primeiro? Eu acho que nós estaríamos chamando... Eu estaria... Eu acho que eu estaria simplesmente avançando, né, com o exército, desviando dessas tendas e tudo. Não me parece que alguma dessas coisas aí seja um desafio que eu vou precisar saltar ou que eu vou precisar empurrar alguma coisa para poder passar. Mas eu imagino que entre esses obstáculos que estão os orcs batedores. Orcs batedores não existem nos manuais do Altares. Nós vamos imaginá-los como Rumas, ou seja, humanos ladrões, que estão no nosso manualzinho.
O Guia de Monstros, volume 1. Tem o Roma Ladrão na página 17, se não me engano. Aqui. Certo? São 3 orcs batedores que vão me cercar, me pegar desprevenido. Pode ser que existam outros orcs batedores em outros lugares, ou talvez orcs soldados, que vão atacar o restante dos soldados do exército de Alta Luz. Esses 3 vão vir contra mim. E cada um deles vai fazer o seu ataque. Eu vou jogar a ação de cada um deles. Um dado para cada um. Branco, verde e vermelho. Tanto o primeiro quanto o segundo vão dar a volta e manter-se escondidos. Dar a volta em mim e manter-se escondidos. O outro salta na minha direção com a adaga e vai tentar me causar dano 4. Eu sei que eles tiveram a iniciativa e eles estavam sendo sorrateiros. Não há uma regra específica no ataque surpresa dizendo que eu não possa bloquear esse ataque. Não lembro de ter visto isso no manual básico. Então eu vou perguntar. Eu vou fazer um teste de rapidez. Eu vou fazer um teste onde rapidez me beneficiaria, mas eu não tenho rapidez como foco. Então eu vou fazer um teste querendo descobrir se eu vou ser rápido o suficiente para conseguir botar o escudo na frente. Eita lelê, 3 não me beneficia. Eu já vou gastar energia só para não ser surpreendido. Só para não ser surpreendido eu já gasto energia. Então vamos perder 3 pontinhos de energia aqui para eu conseguir ter sucesso. E aí eu vou gastar 1 de energia do meu escudo para bloquear o ataque do escudo. Aliás, colocar o escudo à frente. Então, para evitar esse ataque, foram 3 de energia, mais 1 de energia para eu colocar. Foi um reflexo muito rápido quando o orc veio na minha direção, saltando de entre os obstáculos. E eu consegui colocar o escudo à frente e evitar que ele me cravasse a adaga. Agora é a minha vez. Ou eu não tenho essa vez no primeiro turno, porque foi um ataque surpresa. Não tem regra disso não tem regra disso no Altares, eu não vou complicar. Minha vez. O que eu vou fazer contra esses caras? Eu só tô vendo um deles, na verdade, né? Só tô vendo um deles. O que eu vou fazer contra ele? Machado de mão nele. Eu grito para o meu machado: em chamas! E vou usar Vou dar um golpe com o escudo primeiro. Acho que não, vou só dar um golpe. Um golpe normal. E crítico! Tivemos 4 de dano, mais 2 de fogo e mais 1. São 6 de dano no primeiro orc batedor. Deixa eu achar uma folhinha para eu anotar isso. Orc batedor 1. Tomou 6 de dano só na primeira porrada. Segundo turno. Branco, verde e vermelho. O que cada um deles faz? O primeiro permanece escondido. O segundo, que é esse com quem eu já estava... Não, o segundo, que é com quem eu estava lutando, tenta recuar depois do ataque que eu dei nele, explosivo. Tenta recuar e jogar a adaga contra mim. A adaga dele causaria dano 1. Vou bloquear.
Deixa eu ver se eu tenho algum item de cura pra depois. Tem um item de cura. Se eu precisar. Talvez eu ache mais interessante manter a minha energia, né? Sempre é útil manter energia. Mas eu gastei só 4 por enquanto. Vou gastar mais um. Vou bloquear esse ataque de arremesso aí. E o terceiro. Salta dentre os obstáculos também. E arremessa também a sua adaga. Eu vi ele vindo me atacar? Acredito que sim. Já estava prevenido. Vou bloquear o ataque dele. Vou bloquear o ataque dele também. Aí eu vou ficar com só 4 de energia. Acho que vou. Eu ainda não cheguei à conclusão de qual é a melhor estratégia nessas coisas. Então vamos ao meu ataque. Eu vou manter o meu ataque contra o mesmo com quem eu já havia lutado, já estava lutando. Vou focar nele. Eu corro atrás dele, eu não vou deixar ele fugir. E vou descer o machado nele. 4 é sucesso. Eu causo... Aliás, eu tinha causado 7 de dano e não 6 da outra vez, tá? 7, não 6. Agora sim eu causo 6, porque o meu dano básico é 3, mais 2 de fogo e mais 1. Então são 6. E este orc está morto. O outro, que foi que me arremessou a adaga também, continua vivo, não tomou nada de dano. E temos um orc escondido, com o qual eu vou lidar depois. Agora são só 2 orcs. Os 2 vão arremessar adagas contra mim. Vamos considerar que seria inviável eu bloquear as 2 adagas arremessadas contra mim. Seria inviável, porque elas estão vindo de 2 lados diferentes e eu não teria como girar. Até porque eu tenho que relembrar aqui, vou fazer isso na frente de vocês mesmo, se dá pra bloquear golpe à distância, como eu tô achando que dá. Dá mesmo? Não sei. O que fala sobre bloqueio aqui? Vamos lá na regra de combate, gente. Já vamos resolver isso aqui. Não vamos ficar com dúvida nem achar que estamos beneficiando o personagem. Eu sou traumatizado com um cara que vinha aqui no canal às vezes e dizia que eu beneficiava o personagem quando quisesse. Bloqueio. A única coisa que eu sei é que eu, sendo soldado com mestre do escudo, eu posso bloquear quantas vezes eu quiser, né? Aqui diz assim, ó, quando o inimigo faz um ataque, não fala que tipo de ataque. Então eu posso bloquear qualquer tipo de ataque, inclusive armas arremessadas. Tá? A regra que eu quebro, por ser mestre do escudo, é que é possível bloquear mais de um ataque por rodada. A regra original é só um ataque. Bom, mas eu considero, pra ser justo, que um estava escondido de um dos meus lados e o outro estava escondido do outro lado. Eu não vou conseguir. Não vou nem perguntar pro oráculo. Não vou conseguir bloquear os 2. Então, um deles eu posso bloquear gastando 1 de energia. E o outro eu vou tomar 1 de dano. Agora esse cara me irritou. Vou virar para ele. E é nele que eu vou. Correndo. 4. Pra eu dar crítico preciso de 2. Tenho 2 de energia? Tenho. Vou gastar 2 de energia. Vou gastar 2 de energia, vou. E aí esse cara toma 7 de dano. Cara, é muito dano. É muito dano nele. O que eu pergunto... O que eu posso perguntar pro oráculo, e faria sentido,
outro, que não foi o que eu ataquei, percebe, óbvio, que o companheiro dele vai morrer. Vai ficar sozinho. Ele se intimida com isso? O oráculo vai me dizer: sim. Ele vai sair correndo. O que ele faz agora, nesta rodada, é fugir, deixando o amigo dele ali, sozinho comigo. O amigo dele vai fazer o quê? Se render? Acho que não. Vai fazer esconder-se. Ele vai se jogar para trás dos obstáculos e vai se esconder. Eu não sei se eu consigo procurar por ele. Talvez se eu fizer um teste para eu poder atacar ele, eu teria que achá-lo. Ele se escondeu. Ele se afastou para trás dos obstáculos ali. E eu teria que conseguir encontrá-lo para poder atacá-lo. Teste de que eu poderia fazer? A gente sabe que teste em altares é só teste. A gente tem um foco que pode beneficiar isso ou não. Então eu chamo de fazer teste de tal coisa, tá? Eu acredito que o foco que beneficiaria esse teste seria concentração. Ou seria sutileza? Deixa eu ver. É que a sutileza é um termo que às vezes outros jogos tratam de outra forma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que seria concentração, né? Algo complexo a se fazer durante o combate em uma situação de tensão. Perceber o inimigo. De qualquer modo, eu não me beneficio porque eu não tenho esse foco. Mas eu vou fazer o teste mesmo assim. Tentar achar o cara. Vamos tentar achar o cara. A habilidade do monstro não fala se isso seria possível. Obviamente que isso é algo que foi deixado de propósito no jogo para ser arbitrado por quem joga. Eu vou perguntar primeiro pro oráculo se ele deixa eu fazer esse teste. Ele deixa, deu 6. Então vamos fazer o teste. Deu 3, não consigo achar o orc escondido. Então nessa rodada eu fiquei só procurando por ele. É o que sobrou. Peraí. Eu vou usar o meu conhecimento de guerra. Eu tenho esse conhecimento. E vou tentar procurar uma posição onde eu possa me beneficiar. Vou procurar o high ground. Entre os obstáculos da tenda aqui caída, das caixas caídas e todas. De onde eu vou conseguir ver quando ele sair do seu esconderijo mais facilmente. E vou poder atacá-lo mais facilmente. Usar o meu conhecimento. Eu consigo ter utilidade então para esse conhecimento de guerra nesse momento. Consigo encontrar um high ground. Infelizmente não consigo achar um ponto de apoio, não consigo elaborar essa estratégia tão rápido. Então, nova rodada e vamos ver o que o inimigo faz. O inimigo solitário que os seus aliados deixaram para trás. Ele vai arremessar a adaga contra mim. E eu ainda tenho 1 de energia para bloqueá-lo. Para não precisar tomar esse dano. Bloqueei. Vou pra cima dele. Quem mandou ele aparecer? Dano. E ele morre. Só que no momento em que ele morre, como eu facilitei a minha vida com o orc que foi embora. Isso aqui deu 6 de dano, né?
1, 2, 3, 4, 5. Não faz diferença, ele morre, tá? Como eu facilitei a minha vida com o orc que foi embora, eu vou ser cruel comigo. E no momento em que eu tô matando esse orc, eis que surge uma complicação. Altares tem complicação? Vamos jogar complicação. Significa que a cena vai custar. Aliás, vai me dar um ponto de XP a mais. E pra variar, eu derrubei alguma coisa. Vamos recolher. Para todos aqueles que acham que o jogo solo é facinho demais, né? Viram aí que você fez o orc soldado ir embora. Fiz sim, porque eu perguntei pro oráculo. O oráculo disse que ele foi. Mas agora surge uma complicação. E que complicação é essa? Uma saraivada de flechas vem do alto. Uma saraivada de flechas vem do alto. Eu preciso fazer testes. Vamos fazer da seguinte maneira. Se eu passar, passei. Escapei de tomar flechadas. Essa saraivada de flecha tá vindo de algum lado. A guerra tá acontecendo. Não sei nem se são aliados meus ou se são aliados dos orcs que estão lançando. Se eu passar, passei. Se não passar, eu tomo 1 de dano e tenho que fazer o teste de novo. É uma das regras do Altares. Bora lá então. Ai, não passei, sem vergonha. Não tem nem energia mais pra... Carambola. Acabou a minha energia. Eu esgotei a minha energia. E não passei. Tenho que repetir o teste. Eu só passo se eu tirar 6, gente. Eu só passo se eu tirar 6. Vocês estão entendendo a situação? A complicação que eu coloquei aqui, sem ter energia para passar, pode me matar. Vamos fazer de novo? Teste. Já tomei 1 de dano de flechada vindo do alto. Vamos fazer de novo. Não passei de novo. Mais 1 de dano. Vocês estão entendendo? Não passei de novo. Mais 1 de dano. Tenho que tirar 6. Tenho que tirar 6. Não passei de novo. Eu tô tomando muita flechada. Eu tô tentando evitar. Tô botando o escudo na frente e tô tomando flechada. Não passei de novo. A coisa tá ficando feia. Acho que eu vou perder o personagem. 6! Passei! Tenho até uma experiência aqui. Eu vou até anotar a experiência da cena. Foram 2 pontos. Meu chapéu. Eu vi a morte, senhoras e senhores. Eu vi a morte de perto. Tomei 6 de dano. Não só por um ataquezinho de orc que aconteceu na cena, mas porque algumas flechas vindas de sabe-se lá onde, aquela chuva de flechas descendo, eu tentando evitar e as coisas foram. E eu tomei um montão. Tá. Eu vou procurar no meio das tendas e caixas ali alguma coisa. Vou ou não? Acho que não. Eu vou pegar dos meus equipamentos ali da minha mochilinha. Eu tenho um Elixir Universal. Antes de encerrar a cena, eu vou usar o Elixir Universal. Elixir Universal é um item que faz o seguinte. Elixir Universal. Eu recupero todos os meus pontos de vida e pontos de energia perdidos. Todinhos. Agora eu vou tomar. Eu ainda tenho 9 pontos de vida. Calma aí, vamos voltar. Tomar essa decisão bem tomada. Vou tomar o Elixir Universal agora? Ou vou buscar? Ou vou fazer busca?
fazer uma busca no meio dessas coisas aí, desses obstáculos todos no caminho, essas tendas caídas, essas caixas. Pode ter algo de valor aí no meio, gente. Pode ter alguma coisa até útil. Pode ter uma poção de vitalidade, por exemplo. Vamos fazer um testezinho de busca? É arriscado? É. Eu não tenho energia pra passar. Teste tem que tirar 6. Ai, caramba. Não, eu não vou fazer o teste. Não vou fazer. Tem que tirar 6 de novo. E se eu não passar, pode dar zica. Aliás, eu não sei. Dá zica se eu não passar? Deixa eu olhar aqui. Fazer busca. O jogador deve vencer um teste. Se falhar, não achou nada. Simples assim. Eu vou fazer. Que dúvida, né? Não passei. Eu não achei nada ali no meio daquele bando de coisa. Então significa realmente que a cena se encerra. Se encerra e eu não vou tomar o elixir agora, tá? Eu ia tomar, mas não tomei. Tudo isso aí não aconteceu. Eu vou recuperar todos os meus pontos de energia. Todos os pontos de energia são recuperados. Não tomei o elixir universal. Não encontrei nada na busca. E agora vou seguir com os soldadinhos para a próxima cena, que vocês vão ver no próximo episódio. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima com o Campeão de Altares.